Muita alegria aqui nos estúdios do Jornal da Capital, o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira. E o Procurador Edmilson da Costa Pereira é o responsável dentro do Ministério Público para tratar de um assunto importante para todos nós, a questão das queimadas, para melhorar, inclusive, a condição respiratória de todos os cuiabanos. Na avaliação do Ministério Público Eleitoral, como é que está esse momento? O que é possível fazer nesse momento? Bom dia, Procurador Edmilson, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Só fazendo uma correção, na verdade eu não sou o responsável direto por essa área das queimadas, que é o Dr. Luiz Alberto Esteves Scalope. Eu fui apenas designado por ele e pelo Procurador-Geral para tentar conduzir a audiência pública que realizar-se-á na próxima sexta-feira, versando sobre essa temática. O grande desafio que a gente tem em relação a queimadas é que é uma prática generalizada no estado de Mato Grosso de queimar as áreas de agricultura para plantio e também há uma prática comum nos centros urbanos de se queimar os lixos, né? E isso, é claro, com o crescimento vertiginoso das cidades e também o crescimento vertiginoso do modelo econômico da exploração agrícola, tornou-se algo insustentável, porque as fumaças que geram, que são espalhadas no ambiente, causam transtorno significativo na saúde das pessoas. Então hoje nós temos um problema de saúde, além da questão ambiental, que é o primeiro ponto que a gente pode observar com relação à prática das queimadas, nós temos como consequência o impacto direto na saúde das pessoas. O Ministério Público sempre faz campanhas orientativas sobre a questão das queimadas. Então, vai fazer este ano? Exato, é verdade. Todos os anos, não só o Ministério Público, como a SEMA, como prefeituras, como Governo do Estado, Assembleia, Defesa Civil, Assembleia, todo mundo se volta para esse período. Até porque tem que ter um esforço extraordinário, os meios de comunicação tem que apoiar, porque a sociedade precisa mudar esse costume, né? Então, as campanhas que a gente tem realizado, inclusive são reproduzidas no interior, elas surtem efeitos, mas e qualquer iniciativa nesse sentido, por parte da SEMA, por parte dos órgãos públicos em geral, evita a incidência de práticas criminosas. Então, é alertar a população que a prática ela é criminosa, ela é ambientalmente inadequada e faz um malefício muito grande para a saúde. Então todos os cenários que puderem ser produzidos para a discussão da matéria são importantes. Não seria interessante, doutor Edmilson, procurar orientar a população sobre uma verdade científica que os técnicos da questão da produção agrícola do país dizem que é uma mentira achar que fazendo a queimada, que aí o capim brota mais fácil, que o pasto vem melhor, que o solo fica melhor para a produção. Hoje há um entendimento científico de que há um empobrecimento, inclusive, do solo e há um prejuízo futuro para os agricultores, sejam eles pequenos. Eu acho até que os médios aliás, os médios e grandes produtores não utilizam mais essa questão de queimadas. Mas não seria bom fazer folder, fazer uma campanha direcionada a a derrotar essa cultura, que é uma cultura equivocada? Perfeito. Esse mito de que a queima favorecia a brota do produto no ano seguinte, como você disse, está ultrapassado, ele não tem nenhuma sustentação teórica. Mesmo que você dizer que as pessoas as subnutridas têm mais facilidade de reprodução, e em verdade houve um determinado momento que isso ocorria, mas eu acho que as associações, a ProSoja, as associações de produtores têm também realizado algo interessante nesse sentido. Acontece que também o Centro-Oeste ele é propício à propagação do fogo. Então tem o fogo que é intencional, que usa para a prática de limpeza dos terrenos. Tem o acidental, né, que muitas vezes as pessoas inadvertidamente. Que é a bituca do cigarro, bituca de cigarro, um mero, inclusive caco de vidro que fica
exposto ao sol muito grande, na palhada pode proliferar isso, enfim, tem várias situações que ensejam isso. E tem também a prática criminosa, né? Podemos conhecer que também tem gente voltada para o mal para fazer isso. E a ideia nossa é o que você está dizendo, quer dizer, quanto a produção de material, o trabalho tem que ser desencadeado, inclusive fora nós hoje estamos convictos que tem que ser desencadeado fora do período crítico da seca, né? Trabalhar com crianças, trabalhar com estudantes, trabalhar com professores, motivar as agendas escolares para que isso seja pautado no cotidiano das pessoas. Tá, outra crença da população é que é difícil a fiscalização, é difícil identificar quem é que começou com essa prática criminosa e, portanto, eles não acreditam muito em punição. Quantos processos tem sobre isso abertos por iniciativa do Ministério Público? É possível fiscalizar? É possível punir? É possível acabar com a impunidade nessa questão das queimadas? A gente tem visto aí que a sociedade ela busca resgatar o seu compromisso com essa sociedade, a vida, né? A vida em sociedade, os destinos nossos. A gente sempre diz o seguinte: a fiscalização pelo aparelho estatal, ela é precária, ela vai ser sempre precária, vai ser sempre deficitária. Nunca vai ter polícia para conter todas as iniciativas criminosas, nunca vai ter médico para atender todas as ocorrências na imediacidade que a gente quer, mas é fundamental que a sociedade saiba que ela que é a senhora do seu destino, ela que tem que estar atenta, ela tem que ir para as ruas, como foi ontem, buscar fazer com que os síndicos que estão exercendo o poder saibam o que ela efetivamente quer, verificar que quando alguém toca fogo no ambiente ao lado, aquilo não é prejudicial a ele, é prejudicial a toda a sociedade. Então aquela história de que o que se passa no vizinho não me interessa, o que se passa dentro da casa do vizinho, que diz respeito apenas e tão somente a ele, de fato pode não me interessar, é questão de curiosidade, mas aquilo que o vizinho está repercutindo, que possa de algum modo trazer um prejuízo para a sociedade tem que estar atenta. A questão da fiscalização ela é inerente a todas as pessoas, todas as formas, e eu acho que as pessoas têm que, inclusive, elas realizarem nas suas associações, nos prédios, nos sindicatos, nos bairros, associações de bairro discutindo essas questões, associações de donas de casa, associações comerciais, enfim, a sociedade discutindo. E lógico, aí sim, os destinatários dessas eventuais condutas irregulares devem ser as instituições que devem repercutir essa matéria. Nós temos vários processos tratando disso. Como os processos eu não trouxe, eu não sabia que nós iríamos enveredar para as questões criminosas, mas tem, porque a prática da queimada na zona rural, ela é permitida em determinado período. Então ela é criminosa no período crítico, a gente chama acho que de julho a setembro, ou julho a outubro, podendo ser prorrogado ou antecipado. Então, tecnicamente, expede-se uma norma que naquele período é proibido, mais ou menos como a piracema, é proibido pescar na piracema, que é o período de reprodução do peixe. Mas antes da piracema é permitido pescar. A prática de queimadas na zona rural, queimada de alguns espaços na zona rural, é aceita sob controle, sob orientação do órgão ambiental e com algumas cautelas fora do período crítico. Nós estamos agora no período crítico. Nesse período não é aceito em hipótese alguma. Então, quem se habilitar a fazer queimadas nesse período incorre em prática criminosa, sim. E no ambiente urbano é proibida a prática de queimadas, porque você tem empresas para recolher lixo, você tem outros ambientes para tratar dessa matéria, para tratar dos resíduos, né? Então não se aceita que isso seja feito no meio urbano durante todo o período. E mais, com muito mais ênfase no período crítico da seca, né? Da seca prolongada do Centro-Oeste. Mas existem processos criminais e existem condutas administrativas que são aplicadas pelos órgãos ambientais, tanto do município como do estado, e também sanções voltadas na área civil em relação a empresas que eventualmente repercutam essa prática. Tá, e existe uma comparação, o Ministério Público tem dados para fazer uma avaliação de como estão se comportando a questão das queimadas ano a ano? Sim, nós notamos que há sim. Apesar, existem, hoje os órgãos ambientais têm feito monitoramento dessas práticas.
Dentro do Ministério Público nós temos uma procuradoria que cuida do meio ambiente. O doutor Scalop coordena esse trabalho. Eles, parece que em 2013 ou 2012 foi instituído o que a gente chama Diário de Queimadas, que era um acompanhamento sistemático disso. A fiscalização pelos radares, pelos satélites dos focos de queimada que eram encaminhados para os ambientes, então detectados os focos de satélite, o foco de queimada pelo satélite, aquela situação geográfica era repassado para prefeituras, repassado para o Ministério Público para verificação em loco dessa matéria. Enfim, nós temos observado que há sim uma redução reiterada, tem sido uma redução dessa prática, não nos índices que a gente almeja, porque efetivamente, na medida em que tem o aumento da população, na medida em que tem o aumento das irregularidades climáticas que o mundo apresenta, o dano ainda é significativo, sobretudo na questão da saúde, porque esse ano nós queremos trazer o foco para o prejuízo que causa essa matéria nas doenças pulmonares, em idosos, em crianças, em mulheres grávidas, nas pessoas em geral, o prejuízo que isso traz com as pessoas que são tolhidas de trabalhar por conta de doenças respiratórias, né? A deficiência que tem o poder público de atendimento nisso, que gera também uma demanda muito grande aos setores já combalidos da área da saúde. Enfim, nós estamos querendo repercutir esse ano esse impacto na saúde das pessoas. Tá. Eu estou entrevistando aqui o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira. Eu gostaria que o senhor respondesse, mas isso depois do intervalo. Quais são os temas que serão tratados na próxima sexta-feira na audiência pública? Um instante só. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe que as queimadas virem tendência. Ele, 3 vezes campeão de estiramento muscular, medalha de ouro em fraturas, recordista em ficar deitado na maca. Evandro fora de forma. Esse título ninguém quer ganhar. Por isso a unidade de fisioterapia Unimed está preparada para garantir a mais rápida recuperação dos seus pacientes. Afinal, para um profissional ou atleta de fim de semana, o tempo é sempre precioso. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano há 40 anos. Vai ser bom demais da conta. Vai ser trilegal, tchê. Vai ser arretado. Um encontro de sotaques e sabores únicos vem aí. Feirinha da 359. Edição especial Boa Lembrança. Venha provar as delícias preparadas por chefes de todos os cantos do Brasil e curtir grandes atrações. Show com Ostomese e Grupo Flor Ribeirinha. Dia 30 de agosto, das 5 da tarde às 10 da noite, no buffet Leila Maluf. Informações 3028-7700. Já esse é o Eric do bairro Vila Boa Esperança. Quem acredita, cuida. Cuida da sua cidade, do seu bairro. O prazo para quitar o seu IPTU foi prorrogado até o dia 31 de agosto. Corra, procure a prefeitura e aproveite as vantagens para regularizar a sua situação. Acesse varziagrande.mt.gov.br. Ligue 3688-8200 ou vá até a prefeitura. É rápido e simples pagar o seu IPTU. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Conta tudo! Os maiores linguarudos do rádio estão aqui. Conta tudo! Ele falou um monte de coisa e uma das coisas é coisando. Não deixa nem eu terminar! Tudo sobre a novela, seu artista preferido, muito jornalismo sério. Brincadeirinha, é fofoca pura mesmo. Para com isso, a luz no fim do edredom. Tá bom. A luz na pontinha do edredom. Tá? Conta tudo! Conta tudo! Você só ouve aqui. Que você tem? Só eu tenho propriedade pra fazer esse programa que eu venho todos os dias. Entendeu? Tudo louco. Tchau. Conta tudo! Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h43. Eu estou entrevistando aqui o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira e perguntava antes do intervalo ao Procurador Edmilson sobre os temas que serão tratados nessa audiência pública na próxima sexta-feira. Primeiro, a audiência pública é uma iniciativa do Ministério Público e quem é que está convidado para essa audiência? Então, Atero, a audiência pública é uma iniciativa
do Ministério Público, o atual procurador-geral, o doutor Paulo Prado, ele, nós estamos, no Ministério Público, hoje nós estamos levando a efeito a formação de 21 novos promotores que irão para o interior do estado. E como parte da capacitação desses promotores, tem uma audiência pública que a gente sempre faz num ambiente, monta um ambiente fictício de uma audiência e tal. Mas nessa feita, o próprio procurador-geral entendeu que era importante a gente fazer uma audiência que envolvesse vários setores da instituição. E aí ele me chamou, falou: nós vamos fazer uma audiência que envolva a área ambiental, que envolva a área de saúde, que é a minha área da cidadania, também tem reflexo na área criminal, patrimônio público, etc. e tal. E então, ela está configurada com a participação da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né? Alguns setores aí da Secretaria de Saúde, postos de saúde que vão. Mas, enfim, a audiência ela não tem nenhuma pauta definida, porque na última audiência, uma das últimas audiências que a gente fez, ouvimos uma crítica que para nós foi muito interessante, que determinados grupos de pessoas que participavam da audiência falaram: olha, a audiência pública tem que ser pública, nós não queremos ouvi-los apenas, nós queremos falar, nós queremos que os senhores nos ouçam. Então a gente vai nessa audiência pública procurar dar informação o mínimo possível, mas é que são técnicas que a técnica da Secretaria do Meio Ambiente vai repassar, que o próprio Ministério Público vai repassar, mas deixar sobretudo a oportunidade da população falar, de representantes de associações se manifestarem, da gente registrar o que isso é angústia, até para que a gente possa corrigir eventuais equívocos que a gente esteja levando a efeito na condução dessa política pública. Então a audiência é uma audiência voltada para o público, sim, e a pauta, embora a pauta seja meio ambiente, queimadas e saúde e reflexo na saúde das pessoas, nós queremos dar a oportunidade a todo mundo se manifestar sobre isso. Tá certo. Onde que será a audiência, em que horário? Então, é na Procuradoria, no auditório da Procuradoria, a partir das 14 horas. Tá. Essas audiências públicas, elas vão ser repetidas no interior, ou o interior está sendo chamado para participar dessas? Não, já estão sendo realizadas várias audiências de formato menores no interior, com os promotores realizando, com a participação local, já é uma orientação institucional que seja reproduzido, né? Então já temos tido algumas iniciativas no interior do estado e esperamos que haja um incremento dessas iniciativas ainda, independentemente de se findar o ciclo proibitivo, que agora dia 15 de setembro encerra 15, mas eu tenho certeza que vamos prorrogar esse ciclo proibitivo de queimadas para mais uns dias. Quer dizer, legalmente é até 15 de setembro. Legalmente, salvo engano, é 15 de setembro que é o decreto. Porque termina o inverno, é isso? Eu acho que a prática das queimadas, tem um decreto, salvo engano, um decreto governamental que delimita o espaço de queimadas proibidas. Quase todos os anos esse período aqui é prorrogado. Mas, enfim, ele vem sendo reproduzido e, salvo engano, esse ano acho que reproduziu de novo de 15 de julho a 15 de setembro. Até pela característica de Mato Grosso, né? Porque a chuva aqui deve começar lá por outubro. Lá pro início de outubro. Que as queimadas, ocorre uma situação interessante, a prática da queimada na zona rural, ela tem que ser antes da chuva e depois do inverno. Então é aquele período pequeno. E as campanhas orientativas do Ministério Público, o Ministério Público recomenda, nessa parceria que faz com o governo, com outros órgãos públicos, o Ministério Público recomenda que essa campanha seja estadualizada e não fique apenas na capital? Então, veja bem, a própria SEMA já tem uma política estadual em relação a isso, das queimadas. Eu até tive acesso esses dias aos filmes que eles produziram esse ano para o período. O projeto nosso é que isso seja sim uma preocupação estadual, que haja mais recursos nessa área, que haja mais incentivo que a SEMA seja mais ousada e que haja mais apoio financeiro para que a SEMA possa desenvolver essas campanhas com mais eficiência. E o Ministério Público também sempre vai apoiar no sentido de dar sustentação a essas medidas que forem setadas pelo governo do estado. Doutor Edmilson da Costa Pereira, muito obrigado pela entrevista. Microfone da capital para outro esclarecimento qualquer que o senhor queira prestar. Eu que tenho a agradecer a oportunidade que foi dada
ao Ministério Público, aí aos órgãos parceiros que estão realizando esse projeto, e dizer que a gente está lá no CPA na sexta-feira para ouvir as pessoas, para receber as críticas que tenham sido, as sugestões, não apenas no Ministério Público, mas a SEMA, aos outros órgãos municipais, estaduais que são responsáveis por essa política pública. Muito obrigado, Antero. Então, muito obrigado. Eu entrevistei aqui o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, anunciando a importante audiência pública da próxima sexta-feira sobre a questão ambiental. Você que quer melhorar o ar que nós respiramos em Cuiabá, participe dessa audiência pública. Vai lá, compreenda melhor essa questão do meio ambiente e faça também as suas indagações, os seus questionamentos e as suas perguntas. Fogo destrói casa de policial no bairro Canjica. Preso suspeito de estuprar menina de 11 anos de idade. E PM desarticula a quadrilha que agia na zona rural de Cuiabá. O balanço policial com Giovanni Júnior. Aconteceu. Virou notícia.